Bom, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre suspensão. A gente tem a companhia aqui pelo Skype de Daniel Lírio, psicanalista e mestre em psicologia social e autor do livro Suspensão Corporal, Novas Facetas da Alteridade na Cultura Contemporânea, e também diversos outros artigos sobre psicanálise e cultura. E a suspensão envolve um pouco disso, né, Daniel? Cultura, psicologia, comportamento. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Certamente a suspensão só pode ser entendida dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada tribo, de um grupo. A suspensão em si não traz sentido algum. O que vai dar sentido é como aquele grupo vai se apropriar dessa prática, quais sentidos ele vai atribuir para essa prática. A gente conversava aqui no estúdio com o Eduardo, que faz parte do grupo que fez a reportagem com a gente, e é perfurador corporal, e a gente fez a primeira pergunta para ele, obviamente, que eu acho que é a primeira dúvida de todo mundo, que é em relação à dor. E ele comentou, né, que no fim, claro, a dor é diferente para cada pessoa, e o que pra gente às vezes é muito sofrido, para outra pessoa pode ser um acelerador da concentração, da superação. Como é que a psicologia percebe isso? Olha, a dor vai depender de como a pessoa se programou para essa dor. Então é diferente você topar com o dedinho na quina no pé da cama e você se programar para passar por uma experiência dolorosa que você sabe que vai ter um começo, um meio e um fim. Então, quando você aprende a se entregar para essa dor, você pode chegar nisso que os próprios entrevistados já falaram, de um estado alterado de consciência. E aí a dor ela deixa de ser um estímulo aversivo e ela passa a te possibilitar uma experiência diferente. E tem uma fala que o Eduardo teve aqui com a gente, na verdade nem foi ao vivo, a gente falou aqui antes de começar, né, Eduardo, que na verdade nem todas as pessoas podem fazer, né, não só pela questão física, né, da pele, mas também pela questão de concentração, né, Eduardo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Daniel. O ideal, normalmente as pessoas que fazem são pessoas que já têm uma iniciação na cultura das modificações. Então, dificilmente você vê uma pessoa que vai fazer uma suspensão que não teve nenhuma tatuagem, não tem nenhum piercing, não tem outras formas que são mais leves, vamos chamar assim, e aos poucos ela vai procurando alguma coisa mais extrema. Então, uma pessoa que tem pouca tolerância à dor, dificilmente ela vai chegar para uma suspensão. E se ela chegar, possivelmente não vai ser uma experiência bacana. Então, cabe à pessoa que vai, o profissional que vai conduzir a suspensão também alertar a pessoa para a questão da intensidade da dor, que é diferente do que se vive no cotidiano. A gente comentou aqui na matéria e também conversando com o Eduardo, pesquisando, que essa prática, na verdade, ela é milenar, né? E o teu livro trata justamente desse tipo de comportamento na cultura contemporânea. Como é que a psicologia percebe, assim, o resgate ou até como se mantém esse comportamento hoje em dia tão antigos, né? Tão tribais ou tão da origem do ser humano, assim, né? Tão animal, como a gente fala em alguns momentos, né? Como é que a psicologia percebe esse tipo de comportamento? Então, a gente poderia pensar, bem grosso modo, de forma bem grosseira mesmo, a história em três períodos. Claro que isso é uma divisão grosseira, mas enfim, a gente podia pensar nas sociedades tradicionais, que são os índios americanos que faziam essas práticas, os hindus, os sadhus na Índia que faziam também. Então, sociedades tradicionais. Aí a gente pode pensar sociedades modernas, até aí a década de 60, de 1960, e a sociedade contemporânea. Enquanto a sociedade moderna ela tinha ainda uma crença numa racionalidade, na objetividade, na cultura contemporânea é muito comum que você tenha uma negação de valores modernos e, a partir daí, uma tentativa de resgatar valores tradicionais.
Então, a cultura contemporânea também é uma mescla de novas informações que chegam a partir da internet, enfim, desconstruções da cultura moderna, mas também com uma retomada de valores tradicionais. Então, retomar o valor da sensação intensa, como a da dor, por exemplo, a de eventos tribais, como acontecem nas suspensões, muitas vezes em contato com a natureza. Então, essa mescla do contemporâneo com o primitivo, ou entre aspas, né, o tradicional, é bastante comum. Eduardo, tem uma questão que eu acho que talvez assuste um pouco as pessoas que querem começar, que é a questão do julgamento, né? Como as tatuagens sempre foram muito julgadas, acredito que o piercing também muitas vezes já foi bem mais, né? Mas ainda a gente sabe que como a tatuagem também ainda encontra barreiras. Como é que é isso no dia a dia, assim? Como é que vocês foram superando, não só tu, mas as pessoas que também compartilham contigo dessa prática, a questão da superação, de encarar mesmo essa coisa diferente, né? Que para muitas pessoas é diferente, para algumas pessoas é incógnita, como o próprio nome da série já diz, né? Como é que foi para vocês encarar isso de frente e absorver essa prática? Então, continua sendo da mesma forma, porque muita gente ainda tem preconceito, mas o amor pela suspensão é o que move, né? Quando eu comecei, foi antes de perfurar, foi justamente quando eu estava começando a perfurar, e eu tive muita curiosidade, por mais que esteja no meio da perfuração, da tatuagem, eu tive muita curiosidade pela questão da dor, de não sentir dor quando está suspenso. E é isso que nos move, é muito amor pela suspensão que nos move. A gente está enfrentando todos os preconceitos, assim como na perfuração corporal, assim como na tatuagem. Por favor. Carol, sabe que eu lembrei de tô falando em espiritualidade, né? Eu lembrei de um livro que eu li uma vez, Lírio, do Charles Melman, que é um psicanalista francês, chamado O Homem Sem Gravidade. Eu não vou lembrar exatamente como ele falou, mas ele falava na contemporaneidade, de uma queda do simbólico, de uma queda de Deus, uma queda da autoridade, né? Para um direcionamento assim para o homem, para o homem necessitar muitas vezes marcar no real o que ele acredita. Então a tendência, muitas das pessoas estarem fazendo tatuagens e tudo mais, e tu falou agora em espiritualidade, eu associei assim, né? Talvez uma tentativa de buscar o conhecimento de quem eu sou, como é que é a minha relação com a natureza, com o meu corpo, muito além da minha relação com a autoridade, com a política, com Deus, com essa quebra mesmo, né? Esse rompimento. E aí o nome do livro é O Homem Sem Gravidade, então acho que fica a dica para quem gosta do assunto ler esse livro, que é muito interessante e fala justamente sobre essa necessidade que a gente tem hoje em dia de marcar no real as coisas, né, de representar no corpo. E a gente tem cada vez mais vontade de se expressar, né, de diversas maneiras, né, pelas redes sociais, pela pele, pelo cabelo, conta, né? Enfim, né, pela roupa. Essa questão da saúde é muito interessante, até uma coisa que eu queria perguntar, todos os profissionais, né, são certificados, né? Tem um certificado em suspensão humana, biossegurança e lavagem, preparação e esterilização de materiais. Inclusive, uma das tuas funções no grupo é justamente essa, né? A asepsia, o preparo. Como é que é esse preparo? Porque são furos que são permanentes ou eles fecham, cicatrizam e depois procuram outro lugar na pele? Eles fecham, cicatrizam e depois a gente procura outro lugar, justamente porque não tem anatomia para manter uma perfuração cicatrizada e mesmo depois tem que mudar os pontos porque a perfuração que foi feita antes, ele fica fibrado e daí não pode ser perfurado em cima. Como a Daisy falou ali, não adianta a gente querer procurar proporcionar a espiritualidade, toda a sensação, tudo que a suspensão traz para a pessoa, se a gente não cuidar o mínimo da biossegurança no começo, antes dos procedimentos, né? Que é todo o preparo da pele, a pessoa preencher a ficha de anamnese, que é o histórico de saúde dela, a gente saber com quem a gente está lidando, se a pessoa está apta a fazer a suspensão corporal. E os materiais também, todos descartáveis, esterilizados em autoclave, agulha descartada, asepsia, tudo feito antes do procedimento, marcação,
massagem também para receber a perfuração. Ah, interessante. Tem o preparo da pele tem também. todo o preparo da pele antes do... Daniel, conforme a gente falou agora em relação à saúde, a psicologia também, obviamente, tem essa relação, né, da preocupação com a questão emocional, mas também sempre caminhando ali do lado dos cuidados com a saúde, porque, afinal, cada organismo é um organismo, né? Com certeza. Aí a psicologia vai tratar mais dessa parte emocional e menos da parte biológica. Um ponto que vale ressaltar é que quando a pessoa participa de um grupo desses, é muito importante também a interação com os outros praticantes. Então e também com a pessoa que vai fazer a suspensão profissional. Então, você está num estado de vulnerabilidade, que você depende do outro, que você precisa confiar no outro e que você vai poder depois se libertar e estar confiante. Isso vai gerar um tipo de vínculo muito importante com as pessoas que promovem e também com as pessoas que assistem, que também vão fazer ser uma parte muito importante desse processo. Então, as interações são muito interessantes e são muito ricas para quem está no jogo. Então, embora a pessoa, às vezes, não perceba isso diretamente e ela relacione a experiência apenas com ganhos individuais, mas se a gente passa a ouvir, a gente vê que as relações que ela estabelece são muito enriquecedoras e permitem que ela esteja no mundo de uma forma nova, justamente porque ela está com pessoas diferentes e de uma forma nova também. A gente vê nas imagens, né, que sempre tem uma pessoa junto, né, claro, além para fazer as perfurações, sempre tem uma outra pessoa ali fora ajudando, auxiliando, né, no próprio momento da suspensão. Enfim, nunca é um momento isolado ali, né, todo o processo, sempre tem alguém ali. Realmente, como o Daniel falou, obviamente é uma confiança extrema ali naquele momento delicado, né, não só emocionalmente como físico, né. Daniel, quais outros pontos que o teu livro aborda sobre a questão da suspensão? A gente já falou, né, das confiança agora, né, das questões emocionais, dos desafios. Quais são os outros pontos assim que tu trata no teu livro? Então, a suspensão, quando eu terminei a minha dissertação, já vai fazer 10 anos. Havia muito preconceito, muito estigma por parte das pessoas que não eram do meio. Então a ideia era não classificar, não tentar generalizar e determinar de modo já fechado o que era a suspensão. E o que eu fiz então foi mapear uma série de elementos que estão presentes nas suspensões e a partir da leitura desses elementos a gente consegue ver como cada pessoa se insere dentro desse mundo. Porque, embora você tenha algumas coisas comuns, mas para cada praticante isso vai ser uma experiência bastante singular. Mesmo dentro de um grupo vai ser uma experiência singular, ainda mais se a gente pensar que existem grupos muito diferentes. Claro. Então tem algumas categorias que vale a gente observar. Por exemplo, como vai ser a experiência da pessoa numa temporalidade diferente, que não é o tempo do relógio, mas é um tempo subjetivo. Então, para uma pessoa ficar 1 minuto numa suspensão, ela pode sentir como se fosse meia hora. E o contrário, uma pessoa pode ficar meia hora e viver aquilo muito rapidamente. Tem um aspecto de um saber sobre o corpo que ela vai adquirir, um saber sobre a suspensão, como ela vai se relacionar com os outros, como vai ser a passagem dela pela dor e pelos estados alterados da consciência. Então, com isso eu mapeio como a gente pode pensar a experiência singular de cada um dessa suspensão. Legal. Bom, como eu falei antes, o Daniel tem vários outros artigos também sobre cultura, psicologia, no site danielrio.com. Tem não só as indicações... daniellirio.com. Desculpa, daniellirio.com. Tem todas as informações do livro, os outros artigos, vários pontos bem interessantes. Daniel, queria te agradecer pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um ótimo programa. Obrigada. Até mais.